Flamengo treina no CT Ninho do Urubu. Vamos passar algumas imagens do treino do Mengão aí para vocês, com algumas informações exclusivas trazidas agora do CT Ninho do Urubu. Vamos comentar aí também sobre a questão do Reinier, nação. Tem gente abordando esse tema do Reinier que pode estar de volta ao Flamengo, Matheus Uribe. Daqui a pouco tem sorteio da Copa do Brasil e várias outras notícias do Flamengo, meu parceiro. Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo. Se inscreva, aciona o sino e amassa o like. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E vamos a imagens do treino do Flamengo e algumas informações. Então tá aí, rapaziada, treino do Mengão. O técnico Vitor Pereira, logo antes do treino começar, iniciou uma conversa ali, né, com os jogadores do Flamengo, né? Deve ser uma conversa lembrando a eles que tem uma decisão importante no sábado. Ele ficou um bom tempo aí conversando com os atletas antes da parte do aquecimento, antes da parte aí do alongamento dos jogadores também, né? Logo depois os jogadores se encaminharam aí para o devido alongamento, devido aquecimento, né, antes do treinamento, né, até para não ter lesão, né, então os jogadores sempre fazem esse trabalho aí com a preparação física. Vocês podem reparar aí uma novidade que a gente tem para esse treino, né, a presença do Gabigol com o restante do elenco, né, o Gabriel não estava junto do elenco da última oportunidade, vinha trabalhando em separado com o Guilhermo Varela. Dessa vez, tanto o Gabigol quanto o Guilhermo Varela trabalham juntamente com o grupo, então tudo certo com o Gabriel. Gabriel que vem de um tempo sem treinar aí com o grupo, né, fazendo trabalho de reequilíbrio muscular, e o Guilhermo Varela vinha voltando de lesão, então naturalmente fazia um trabalho também em separado, apesar de já ter sido relacionado para algumas partidas. Nesse treino você consegue também, na verdade não consegue, observar a presença do De Arrascaeta, do Pablo e também do Mateuzinho. Portanto, esses jogadores seguem trabalhando em suas devidas recuperações das suas lesões, né? Uma situação mais grave até do Mateuzinho, que teve uma lesão na tíbia, pelo que foi comentado lá no CT Ninho do Urubu, deve ser realmente a lesão mais grave. O Pablo tem uma lesão muscular, se eu não me engano, na perna, tá tratando isso também, e o De Arrascaeta tem um problema no adutor da coxa direita, né, em recorrência da pubalgia, né, no problema do pubis que o De Arrascaeta tinha. Então, devido a isso, naturalmente ele também ficou de fora dos treinamentos. Então, a novidade do treino, calma que tem mais novidade. Gabigol e Varela de volta, De Arrascaeta, Pablo e Mateuzinho ainda não retornaram aos treinamentos com o grupo, e vamos para mais notícia do treino. E outra novidade que a gente tem no treino, né, gente, é esse aí, ó, Arturo Vidal correndo, dando volta nos gramados. Ele parou aí, abraçou o auxiliar técnico do Vitor Pereira, o Rui Quinta, né? Ele vinha andando algumas voltas em separado, junto com, se eu não me engano, esse aí é o fisioterapeuta do Flamengo, se eu não me engano, tá? Até esqueci o nome dele, é muito bom fisioterapeuta. Ele dando volta nos gramados. O Vidal estava na seleção do Chile por conta da data FIFA, né? E acabou também que se representou, teve viagem, coisa e tal, então fazendo um treininho ali mais tranquilo, mais leve, dando uma volta no gramado. Mas certamente quando o Vitor Pereira começar as atividades para valer, táticas, técnicas, o Vidal deve trabalhar juntamente com o elenco. É mais ali uma preparação diferente, porque ele está voltando de viagem, teve o jogo no Chile, aquela coisa toda, enfim. Então, para evitar um desgaste maior, ele dando também aquelas voltinhas ali. Outras notícias aqui do Flamengo agora, tá? Mas só recapitulando essa situação do De Arrascaeta, existe uma incerteza sobre a participação do De Arrascaeta na final do Campeonato Carioca, sobretudo no primeiro jogo, tá? Esse jogo de ida, né, com o mando do Flamengo no Maracanã. Segundo a Raíssa Simplício, o departamento médico do Flamengo não está otimista, mas trabalha para que o meia fique à disposição do primeiro e também da segunda partida. Vamos ver o que vai ser feito aí. Realmente uma situação bem complicada do De Arrascaeta, e você não pode ficar forçando também, porque o cara já vem com essas lesões aí realmente já faz
há um tempo no Flamengo, tá? Já faz um tempo no Flamengo. Gente, o GE.com postou uma matéria aí, né? O jornalista Fred Gomes, ali por volta das 4 horas da manhã, falando sobre a situação do Gerson no Flamengo. Vamos ver aqui. Com lesão superada e ritmo adquirido, Flamengo vê Gerson pronto fisicamente para decolar em 2023. Semanas entre semifinal com o Vasco e primeiro jogo da decisão do estadual são encaradas como fundamentais para o Coringa corrigir esse déficit físico apresentado, né? Enfim, tá aí a matéria do Fred Gomes, espero que o Fred Gomes esteja certo, não é nem o Fred Gomes, né? É a expectativa dentro do Flamengo que existe para que o Gerson realmente dê a volta por cima, né? Porque esse início realmente de Flamengo dele tá muito abaixo da média, muito abaixo mesmo, principalmente a gente tá acostumado com aquele Gerson que a gente viu em 2019, em 2020, até metade de 2021, que era um Gerson que participava muito do jogo, né? Tomava conta do meio de campo, protegia a bola no meio de campo, ninguém tomava, né? Então, realmente está faltando isso aí para ele no Flamengo. Gente, falando sobre transmissão da Copa Libertadores da América, muita gente comentou: Pedrão, você fala muito rápido, aonde vai passar os jogos do Flamengo. Gente, então, primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui para vocês. Fiquem tranquilos que nenhum jogo do Flamengo vai ser transmitido pela Paramount Plus exclusivamente. Terão jogos do Flamengo na Paramount Plus, entretanto, não serão jogos exclusivos do serviço de streaming. Então, vou ter que contratar para ver o Flamengo? Não, até esse momento não. Não sei no mata-mata. Acho que também não, mas na fase de grupos não vai precisar, tá? O que acontece é que o jogo do Flamengo ou vai passar na ESPN, ou vai passar na Globo, ou vai passar na ESPN e na Globo, ou vai passar na ESPN, na Globo e no Paramount Plus, tá? Tem essas duas situações. A Globo vai ter 3 jogos do Flamengo da fase de grupos da Libertadores. Então, 3 jogos vão passar na TV aberta, vão passar na TV Globo. A TV Globo contratou o pacote mais simples, tá? De transmissões de jogos da Copa Libertadores da América, que é basicamente esse aqui, ó. Flamengo e Nublense, vai passar na Globo. Aí tá aqui também, ó. Flamengo e Alcas, vai passar na Globo. Nublense e Flamengo, lá no Chile, vai passar na Globo. Então são 2 partidas contra o Nublense e uma partida contra o Alcas, que no caso não é essa primeira, é do segundo turno, a última rodada da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores da América, beleza? Por exemplo, do Fluminense só vão passar 2 jogos na Globo. Do Galo só vai passar um jogo na Globo. Só Flamengo, Corinthians e Palmeiras que vão passar 3. Os outros 3 vocês podem ver na ESPN, tá? Por exemplo, os 2 jogos contra o Racing vão passar na ESPN. Nenhum dos jogos contra o Racing vão passar na Globo. E uma partida contra o Alcas, ESPN. Portanto, 2 jogos contra o Racing, os 2, e esse primeiro contra o Alcas na ESPN. O resto, dos 2 do Nublense e 1 do Alcas, vai passar na Globo. Ficou bem esclarecido aí pra vocês? Aí tá aqui, ó. Por que a Globo não vai transmitir os confrontos contra o Racing? O Fred Soares explica aqui. A emissora não comprou o pacote que lhe daria o direito de bloquear os jogos que bem quisesse com exclusividade. Em resumo, a Globo ficou com a xepa. Esse direito é da ESPN e da Paramount Plus. A Globo contratou o pacote mais simples ali de transmissões de jogos da Conmebol, tá? Até porque a emissora tá voltando, ficou um bom tempo aí sem transmitir a Libertadores, estava sendo transmitida pelo SBT desde 2020, né? A Libertadores saiu da Globo em 2019, em 2019 ainda estava na Globo, o Flamengo é campeão com a Libertadores da Globo, em 20, 21, 22, SBT, agora volta a Globo, SBT transmite aí a Copa Sul-Americana, beleza? Gente, o portal Notícias da TV, que deu informação aí também, crédito ao esporte também, ao Alan Simon, além do companheiro Fred Soares, que sempre está presente também lá na live do Fernando Gil, excelente jornalista. Gente, o portal Notícias da TV, através do Gabriel Wacker, comenta o seguinte: muito elogiado na Copa do Mundo, Filipe Luís recusa convite da Globo para ser comentarista quando se aposentar.
A ideia do ídolo do Flamengo é seguir trabalhando no futebol, seja como treinador ou auxiliar, por exemplo. E ele fala, abre aspas, eu não consigo viver sem o gramado, disse o Filipe Luiz. Então, para quem estava esperando que o Filipe Luiz se tornaria um comentarista da Globo pelo trabalho maestral que ele teve na Copa do Mundo, realmente comenta muito bem o Filipe Luiz. O Diego Ribas também comenta muito bem, aliás, bem melhor do que vários jornalistas. Eles, né, tanto o Diego quanto o Filipe Luiz, acredito que vão trabalhar como técnico, enfim, auxiliar técnico. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho do Filipe Luiz. Gente, o técnico do rival do Flamengo na final do Campeonato Carioca, o Fernando Diniz, disse que o Flamengo está em outro patamar. Pois é, meus amigos, tá aí, ó. Em entrevista, ele falou o seguinte: temos uma maneira de jogar e não vai mudar e procuramos fazer adaptações contra os adversários. Mas o Flamengo é um adversário muito potente, tem um excelente técnico e excelentes jogadores, além de uma diretoria que faz um trabalho muito interessante nos últimos 10 anos. Comenta aí o Fernando Diniz, que colocou o Flamengo em outro patamar. Sabemos do poderio do Flamengo e vamos procurar fazer o nosso melhor, respeitando muito nossas características. O Fernando Diniz é um técnico que realmente, na maioria das vezes, nem sempre, o Flamengo já venceu algumas vezes, o Fernando Diniz atrapalha o Flamengo, né? Um técnico realmente que sabe jogar contra esse time do Flamengo. Na época que ele estava no São Paulo, ele venceu várias partidas do Flamengo naquela oportunidade, perdeu o título para o Flamengo, é verdade, do Campeonato Brasileiro, mas desempenhava um bom futebol contra o Flamengo, né? Na última rodada o Flamengo até perde para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, perde no Campeonato Brasileiro no Maracanã, perde na Copa do Brasil no Maracanã, perde no Morumbi na Copa do Brasil. Realmente foi um festival de perdas do Flamengo naquela competição para o São Paulo, naquela temporada pelo São Paulo. Depois o Flamengo acabou que deu a volta por cima, venceu o São Paulo inúmeras vezes, inclusive de goleada no Morumbi, né, no Maracanã também. Então, o Fernando Diniz, como é que eu posso dizer? Ele fala que o Flamengo tem outro patamar, aquela situação também de jogar o favoritismo para o adversário, né? A gente sabe bem como é que é. Gente, o Léo Moura participou do podcast Charla Podcast, que é apresentado lá pelo querido Bruno Cantarelli. Eu esqueci o nome do outro rapaz, mas um abraço para ele também, que eles se apresentam maestralmente, adoro o podcast dele. E o Léo Moura fala o seguinte, abre aspas: o cara que joga no Flamengo joga em qualquer clube depois. Flamengo é nível máximo, a escola máxima. Se aguentou a pressão ali, joga em qualquer outro time. Jogar no Flamengo é mole não, fala o Léo Moura. Concordo com o Léo Moura. O Léo Moura jogou muitos anos com a camisa do Flamengo, honrou a camisa do Flamengo, mas depois acabou que deu umas vaciladas firmes aí com o Flamengo, como por exemplo quase foi para a equipe do Vasco, como por exemplo fez aquele negócio, cheiramos a título, não sei se foi por querer, sem querer, mas realmente aquilo pegou mal pra caramba. Depois o Flamengo foi lá, ganhou do Grêmio dele, ganhou a Libertadores, enfim, não sei nem se o Léo Moura estava no Grêmio ainda naquela oportunidade, mas o Flamengo realmente, o Léo Moura, ele acredito que era o pessoal gostava muito dele no Flamengo, mas depois acabou que eu acho que isso deixou pra lá, né? Depois daquela saída dele no Flamengo, né? O Bandeira era o presidente ainda, aí foi cogitar no Vasco, aí passou pelo Grêmio, realmente essa situação aí diminuiu muito, tá? Gente, a jornalista Raíssa Simplício comenta o seguinte: é bem provável que o Reinier, ex-Flamengo, retorne ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências. Alguns clubes demonstraram interesse, mas nada avançado. Tem até o contato do pai do Reinier, o seu Mauro Brasília, que é gente boníssima, muito gente boa, o seu Mauro, né? Realmente uma pena que o Reinier não se firmou no Real Madrid, passou pelo Borussia Dortmund, também não conseguiu se firmar, está emprestado agora ao Girona, está rodando lá, né, para a Europa. É um jovem jogador, o Reinier, um dos técnicos que realmente conseguiu utilizar bem o Reinier foi o Jorge Jesus no Flamengo. O Reinier era uma peça muito utilizada pelo Mister na época, tem apenas 21 anos de idade, 1,85 de altura, muito bom jogador, mas infelizmente
não se firmou no futebol da Europa, e aí já se cogita essa possibilidade dele retornar ao Brasil, quem sabe retornar também ao Flamengo, né? Acredito que se ele for retornar ao Brasil, deve retornar ao Flamengo. Acho que seria de ser muita serventia pro Flamengo, cara. Sendo bem sincero mesmo, o Reinier, à época, ele sempre entrava nos jogos, fazia gol, fez gol contra o Fortaleza, fez gol contra o Bahia, fez gol contra o Atlético Mineiro. Lembro de várias oportunidades que ele entrava e realmente fazia gol. O Mister utilizava muito bem o Reinier, tá? Gente, o Gol ao Brasil, através da Raíssa Simplício, também informa que o alvo do Flamengo, Matheus Uribe, volante colombiano, vai sentar com a diretoria do Porto para ouvir uma oferta de renovação antes de definir o futuro. Apesar disso, o rubro-negro não perde as esperanças e segue aguardando uma resposta do volante Marcos Braz. Terrível nessa janela de transferências aí, só contratou 2 jogadores. Tudo bem, vamos contar o Ayrton Lucas aí. Ele fala tanto com o Ayrton Lucas, não é? Então vamos botar também o Ayrton Lucas nessa conta aí. Gente, a CBF adiou a data de fechamento da janela de transferências. E o Flamengo pode se beneficiar com isso. Não tinha nada oficializado, parece que isso foi oficializado agora, ou vai ser oficializado, e agora o Flamengo vai ter até o dia 20 de abril. Já se comentava sobre essa possibilidade, a janela fecharia no dia 4, mas parece que vai ser estendida até o dia 20. Tá? O Marcos Braz, em entrevista, falou que não foi informado ainda sobre isso de forma oficial, mas essa entrevista tem uns 5 dias que ele deu lá no Ninho do Urubu. Tá? Outra situação que eu quero falar aí com vocês, 4, 5 dias essa entrevista, é que hoje tem sorteio, rapaz. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil, tá? Diretamente da CBF. A gente vai ter um repórter lá cobrindo aí para vocês, o nosso querido Gordola, diretamente do Canal 2. Vale lembrar que esse sorteio vai definir o adversário da terceira fase da Copa do Brasil, que vai acontecer no dia 29 de março. O sorteio acontece às 2 horas, com transmissão do canal da CBF e também do Sport TV. E tá aqui, ó. O sorteio realizado na CBF acontece hoje, né, às 2 horas da tarde. E aí, rapaz, vale lembrar que o Flamengo só pode pegar esses clubes aqui: Sport, CRB, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá do Pará. Gente, vamos lá. Logisticamente falando e tecnicamente falando, o adversário mais tranquilo para o Flamengo seria enfrentar o Nova Iguaçu. Por quê? Porque não sairia do Rio de Janeiro, né? E uma equipe, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que, né, é bem mais fraca que o Flamengo. Agora, o Águia de Marabá também não é tão forte, mas é no Pará. Por mais que eu acho que a nação paraense merece um jogo do Flamengo, já seria uma logística realmente mais complicada. Mas aí você tem outros clubes aqui, tem o Ituano, que é ali em São Paulo, que é perto também, tem o Botafogo de São Paulo, né? Você tem aí outros clubes que também é longe, como Sport, CRB, CSA. Agora, falando tecnicamente, né, falando da questão técnica, acredito que o adversário mais complicado aqui, né, isso não é medo, eu estou fazendo só uma avaliação, é o Sport, que está na Série B. Você tem o Náutico também, né, você tem o Ituano, que eliminou a equipe do Corinthians, né? Mas, cara, o Flamengo tem obrigação de passar dessa fase, tá, gente? São 2 jogos, não é aquele negócio de um jogo, então o Flamengo, sinceramente, tem obrigação de passar dessa fase. Vamos ficar atentos a esse sorteio às 2 horas e a gente, assim que acabar o sorteio, publica um vídeo aqui também. Se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like, tamo juntão, saudações brandeiras.